Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou apresentar. Veja se o som tá legal, tá? Hoje a aula, na verdade, a aula era para ser minha há 2 semanas atrás, aí eu tive uma reunião lá depois eu tive problema do trânsito e hoje, finalmente, eu vou apresentar a minha aula, tá? E eu resolvi falar sobre esse tema, doença aterosclerótica intracraniana, tá? Foi um tema da minha tese de mestrado, e fazia tempo que eu não falava, então eu fiz uma revisão das últimas coisas de literatura que tem para passar aqui para vocês, tá? Pode passar o próximo. Essa é a sigla, essa é a sigla que era utilizada até uns 2, 3 anos atrás para denominar em inglês a doença, né? Doença aterosclerótica intracraniana. E realmente essa é uma das coisas da nomenclatura dessa doença, né? Ela vive mudando. No começo era a aterosclerose intracraniana, pode passar. Nos últimos 2, 3 anos, muita publicação, inclusive as publicações de diretrizes, usando essa outra sigla, ICAS, denominando dentro da doença, colocando exatamente o termo estenose aterosclerótica intracraniana. Pode passar. Então, doutora, eu acho que só a gente tem que tirar esse azul. Tira ali, nesse outro, isso, por favor. Entendi, isso. Então, na verdade, a gente está falando disso, né? A gente está falando de um paciente com uma doença cerebrovascular, onde você faz um estudo de vasos e você encontra uma grande estenose em algum vaso intracraniano. Então, esse é um exemplo, eu vou mostrar até esse exemplo durante a aula. Passa próximo. Então, essa nomenclatura, ela é importante a gente conhecer, saber que tem vários termos que podem ser utilizados, e a gente saber que existem outras causas de estenoses intracranianas. Então, que não aterosclerose, recanalização devido à embolia. Então, por exemplo, a embolia vai até a artéria cerebral média por uma cardioembolia, e aquela oclusão, ela se recanaliza, e essa recanalização pode virar uma estenose no início, tá? Um outro tipo de estenose, passa aqui, Maurício. Um outro tipo de estenose, assim, bastante frequente, principalmente em doença sistêmica, estenose de doença inflamatória infecciosa. Então, doenças como sífilis, herpes zoster e doenças reumatológicas como vasculites, lúpus, etc., podem dar estenoses focais intracranianas. E a gente vai falar hoje nessa aula sobre as ateroscleróticas. Passa o próximo. Então, os termos são esses, né? O ICAD, em inglês, muito utilizado, aterosclerose intracraniana, intracranial aterosclerose, tá? E, mais recentemente, esse termo que engloba o termo estenose aqui dentro. E lembrar que a doença, ela pode ser sintomática e ela pode ser assintomática. Nos nossos casos, a gente sempre pega mais sintomático, tá? Pode passar. Então, para vocês terem uma ideia do impacto dessa doença, então, ela no meio ocidental, ela não é muito frequente, ela corresponde a 8 a 10% dos casos por ano. Mas ela é considerada uma das maiores causas de AVC no mundo, justamente por causa dessa particularidade étnica, porque ela é muito frequente no mundo oriental, na China e na Coreia, tá? Então, se você pegar a população chinesa, e pegar os casos de atro intracraniana, ela juntando a população ocidental e oriental, ela é uma das causas mais comuns de AVC no mundo. Pode passar. E esse é um dado muito, muito impactante, né? Apesar de todo o tratamento clínico, todo esse desenvolvimento de pesquisa, trial, ainda é uma doença que tem uma taxa de recorrência bastante alta. Chega até 30%, 40% de recorrência em 1 a 2 anos. Pode passar. E essa particularidade, né, que ela é mais frequente, muito frequente em Ásia, então vocês vão ver que tem muito estudo em asiático, e em população miscigenada, negro e hispânico. Pode passar. Então, esse é um caso que eu trouxe aqui em homenagem ao meu colega Irapuá. Ele postou no grupo semana passada, né? Então, 62 anos, AITs recorrentes, diariamente há 15 dias, vertigem, diplopia, hemiparesia direita, e uma sensação de sal e pimenta nos olhos, aquela síndrome salt and pepper, né? E é um paciente que tinha uma estenose na região proximal da artéria basilar. E o Irapuá
fez essa imagem não invasiva, depois pode passar, ele fez o exame de arteriografia, né? Realmente o estenose super grave na origem da basilar, pode passar, e ele mandou uma mensagem no grupo para mim: Maranélia, lembrei de você, porque na época que ele estava aqui, a gente estava coletando os dados e tal, olha aí 3 recorrentes, ele falou exatamente o quadro clínico. E o que é que a gente faz com esse tipo de doente, né? Não é um doente comum, mas você pode pegar esse tipo de paciente, você não é para se assustar com essa imagem, porque, a princípio, o senso comum olha a imagem e fala o quê? Principalmente num local que tem não especialista, passar um stent disso, né? Passa o próximo. Então, essa é um slide que fala mais ou menos a história da estenose intracraniana, desde quando foi inicialmente descrita, séculos passados, né? E aí essa doença começou a ser mais estudada no meio dos anos 90, justamente por causa do estudo de vasos, o uso de tomografia e o uso de técnicas não invasivas aumentou muito o diagnóstico, que até então era só com angiografia, tá? E ressonância também aumentou bastante o diagnóstico, e a partir daqui vários estudos clínicos e 2 muito importantes que vocês têm que ter em mente, que são o OSID e o SEMPRES, tá? Pode passar. Esse é um dado bastante importante, gente. Onde que estão as placas na aterosclerose intracraniana? As placas estão aqui, tá? Circuncarotídeo, cerebral média, basilar e vertebradas. Por que eu coloquei interrogação na cerebral posterior e cerebral anterior? Porque são artérias que têm muito mais prevalência de doença cardioembólica, tá? Então, é um local muito mais frequente de cardioembolia. E, pode passar, e todos os estudos de tratamento, de avaliação de tratamento de doença aterosclerótica intracraniana, usaram a definição de átrio intracraniano com estenoses apenas nesses segmentos. Nenhum estudo usou definição com segmento nessas outras artérias. Então, isso é uma coisa bem importante para vocês. Pode passar. Então, assim, quando a gente fala de átrio intracraniana, Mara, então não tem átero em cerebral posterior, a gente pode até encontrar, mas para a gente ter certeza que é aterosclerose, provavelmente a gente tem que fazer estudo de vaso, parede de vaso, para determinar se aquilo realmente é uma placa aterosclerótica, porque na prática, por definição, inclusive a diretriz atual, ela exclui essas artérias da definição. Então, a síndrome clínica da doença sintomática intracraniana átero, ela é bem variável, pode ocorrer sintomas de AIT, pode ocorrer sintomas de AVC, mas geralmente esses pacientes, quando é de circulação anterior, eles costumam evoluir com AVCs mais leves, tá? Justamente porque é muito mais frequente aquela doença de ramo de perfurante, tá? E é muito frequente a presença de fatores de risco cardiovasculares, usualmente em cluster, vários fatores de risco cardiovasculares juntos, tá? Então, para o diagnóstico, é muito importante. Você não vai conseguir fazer um diagnóstico sem estudo de vasos. Você tem que ter algum estudo de vasos, angiorressonância, ou angiotomografia, ou o padrão ouro, que é a angiografia digital, mas hoje meio menos utilizada. Pode passar. Passa o próximo, só para mostrar de onde vem. Esse é um guideline que foi publicado agora em 2022, tá? É um Practice Advisory da Academia Americana de Neurologia, e lá eles determinam a definição. O que é estenose? A partir de que estenose? Então, a estenose aterosclerótica intracraniana sintomática é um AIT, um AVC, atribuído a uma estenose de 50% a 99% de uma grande artéria intracraniana, uma dessas 4, exatamente aquela definição da literatura prévia, tá? Pode passar. E quem escreveu essa diretriz, entre eles, tem 2 pesquisadores dos estudos principais, então eles usaram como base esses estudos principais que a gente vai comentar. Na neuroimagem, lembrar que existem vários mecanismos de acometimento da doença aterosclerótica intracraniana. Pode haver embolia arterial, pode haver uma trombose in situ, ou seja, um trombo local determinando o infarto, e pode haver comprometimento hemodinâmico, tá? Então, isso se demonstra nos padrões de imagem. Então, você vai ter imagem que lembra até lacuna. Então, vejam só como a importância do estudo de vasos nessa doença. Você olha uma ressonância, você olha uma tomografia,
às vezes na tom você não vê, na ressonância você vê, parece lacuna, né? E quando você vai observar o estudo de vaso, é doença atrial na região anterior, tá bom? O mesmo ocorre na região posterior. Se você identificar, por exemplo, só lesões em tronco cerebral, às vezes é uma basilar que tem uma placa e dá um infarto por perfurante. E esse é um padrão típico de lesão hemodinâmica de zona de fronteira, ou lesão hemodinâmica de fronteira cortical, tá bom? E isso é um padrão típico de embolia, né? Provavelmente embolia arterial. Pode passar. Então, esse é um exemplo, só para vocês verem que também é uma doença dinâmica. Esse é um exemplo de um dos casos que a gente acompanhou. Uma mulher que tinha dislipidemia, hipertensão, teve AVCs leves, tinha uma estenose sintomática na N1 esquerda, isso aqui foi em 2003, olha só, tá? Mas ela tinha irregularidade em outros sítios também. E aí ela faz, tem também na basilar. Aí ela trata, tá? Ela teve recorrência com AIT, e 5 anos depois, olha só, a estenose do lado direito melhora com tratamento clínico, mas aí ela piora do outro lado. Vejam que é uma doença que também tem esse componente dinâmico. Muitas vezes você vê aquela lesão típica daquela basilar lá, no caso do Irapuá, e você faz o tratamento e esse doente melhora, entendeu? Inclusive, um colega nosso lá de Ribeirão contou um caso lá dele, exatamente isso, que ele pegou uma basilar super crítica, fez o tratamento clínico, médico, e depois de 6 meses a estenose tinha melhorado em relação ao grau de estenose. Pode passar. Então, assim, lembrando para vocês, existem vários estudos super importantes, eu vou falar alguns deles. Esse é um estudo mostrando que esses padrões hemodinâmicos de infartos, principalmente no território de circulação anterior, eles podem ser preditores de evolução ruim da doença, pode passar. Então, esse estudo, ele usou o database do estudo SEMPRES, e ele mostrou que esses pacientes que tinham padrões em border zone, eles evoluíam muito pior em relação à recorrência do que quando você comparava com infartos de tipo embolia e infartos de perfurantes. Pode passar. Os infartos de fronteira com fluxo colateral pobre são um dos preditores maiores de recorrência na artéria que é responsável pelos infartos, tá? Então, isso aqui, gente, já tentando ver algum subgrupo de paciente que poderia ser alvo de algum tratamento diferencial. Pode passar. Esse é um outro exemplo, né? Então, importância da neuroimagem. Você tem um AVC que parece cortical, e aí você vai fazer o estudo de vasos e o paciente tem uma estenose de segmento M1. Esse é um paciente com ascendência oriental. Teve um AVC minor. Geralmente, esses pacientes eles ficam super bem, muitas vezes recuperam, assim, ranking 0, mas é um doente de maior risco. Pode passar. A importância da angiotomografia, isso é um estudo de angiotomografia da década de 2000, mostrando que tem uma boa sensibilidade, às vezes até maior sensibilidade do que a angiorressonância, porque você consegue visualizar calcificação, você consegue estimar a estenose um pouco melhor do que a ressonância, que às vezes superestima. Pode passar. E sabemos que a angiografia realmente é o padrão ouro para determinar a estenose luminal, tá? Se você tem a comprovação já pelo quadro clínico, que é uma aterosclerose, muitas vezes você não precisa de estudo de parede, você faz a angiografia, e a angiografia é o melhor método para você estimar a estenose, exatamente o percentual de estenose. Foi o exame que foi utilizado nos principais estudos clínicos randomizados da doença, tá? Pode passar. Esse é um outro caso, só para mostrar para vocês que, às vezes, a doença aterosclerótica intracraniana, ela pode cursar com doença extracraniana, de carótida, e pode cursar também com AVCs que parecem embolia, como a fibrilação atrial ou embolia de carótida, tá? É menos frequente, mas pode acontecer. Pode passar. Em relação ao diagnóstico, o Doppler transcraniano foi um método que foi analisado com o registro dos pacientes do estudo OSID, um dos grandes estudos de doença intracraniana. Só que esse trabalho, ele foi feito com esses pacientes do estudo OSID, e ele encontrou valores preditivos positivos,
e negativos, o valor preditivo positivo bastante baixo, vejam, de 36%. Então, não foi um bom método para você fazer o diagnóstico. Foi melhor para você excluir diagnósticos. Então, esse estudo é muito criticado, tá, em relação à efetividade do uso dessa ferramenta do Doppler transcraniano para doença intracraniana. Vejam aqui, ó, o valor preditivo positivo 55, depois 83, e ele utilizou esses pontos de corte. Cerebral média 100, carótida interna 90, vertebral 80 e basilar 80, tá? Pode passar. Então, esse foi o método do estudo. Ele avaliou esses parâmetros, né? O valor preditivo positivo e negativo, comparando com a angiorressonância, e foi utilizado o database do estudo OSID, que foi o primeiro estudo. Então, eles usavam como critério acima de 50% na ressonância, e eles usavam esses valores, esses pontos nas artérias acometidas. Passo próximo. Então, os problemas foram esses, né? Na época que ele foi utilizado, que foi na década de 2000, se fazia a angiorressonância ainda com técnica 3D TOF, não usava contraste. Então, essa é uma crítica, o uso da ressonância sem contraste, tá? A anjo toma como um método de maior sensibilidade. Então, é importante para seguir estenoses, pode ser utilizado, mas tem essas limitações. Janela, disponibilidade do exame e esses variáveis de valor preditivo positivo baixo. Pode passar. Aqui, só para mostrar para vocês que realmente essa é uma técnica de ressonância que muda um pouco a interpretação, né, dessas estenoses. É uma técnica que se desenvolveu bastante nos últimos 10 anos. Então, com esse exame de black blood ou exame de parede arterial, você consegue identificar nessas seções transversais o local da placa, né? Geralmente são placas excêntricas. Usualmente a placa do tipo aterosclerose, ela não é concêntrica em toda a parede, ela sempre pega uma parte da parede, e aí você consegue, dependendo da resolução da imagem, conseguir identificar o centro da placa, hemorragia intraplaca, grau de estenose, mas aí você tem que ter o expertise da neuroradiologia local com aparelhos usualmente de 3 Tesla para poder identificar isso. E já tem muito trabalho mostrando que a presença de hemorragia, a composição dessa placa tem interferência e tem correlação com recorrência e com doença mais grave. Pode passar. Então, aqui uma outra imagem, né, não mais transversal, mas uma imagem mais horizontal, longitudinal. Então, eles conseguem identificar placa fibrosa, centro necrótico, hemorragia intraplaca, presença de calcificação e até mesmo, dependendo do paciente, fase aguda, etc., ruptura de cápsula fibrosa. Pode passar. Aqui um outro exemplo da literatura, né, trabalho chinês, mostrando a estenose, e ele vai olhar, geralmente a estenose com essa placa excêntrica, e geralmente com esse tipo de captação excêntrica. Pode passar. Aí agora a gente vai falar sobre os 2 principais estudos que existem em doença intracraniana. O primeiro estudo, gente, foi esse, chamado OSID, ou VASID, como vocês queiram falar. Pode passar. É um estudo que foi publicado em 2005, foi feito nos Estados Unidos, um estudo puramente americano, financiado pelo NIH, tá? Na época, ele acompanhou mais de 569 pacientes, com os critérios de estenose intracraniana, que são os critérios até hoje utilizados, então estenose de 50% a 99%. Esses pacientes tinham que ter sintoma, ou AIT ou AVC isquêmico, era só doença intracraniana sintomática. E ele dividiu o estudo, ele foi comparar o que fazia de terapia na época. Nessa época, foi a época que a gente começou o nosso fellow, a gente dava varfarina para todo mundo. Tá? Todos os casos de átero-intra, era tudo com varfarina. Por quê? Se achava que varfarina era melhor. E ele testou essa hipótese. É melhor? Então, ele comparou varfarina e INR 2,5, 2 a 2,5 versus aspirina, uma dose de aspirina de 1.300 miligramas, tá? É uma dose histórica, uma dose que é considerada como uma dose utilizada na época mesmo, tá? Bem, o fato é que a aspirina foi melhor.
Então, eles seguiram esses doentes por uma média de 2 anos, e esse estudo foi interrompido, pode passar. Então, ele foi publicado na New England, estudo super importante, um estudo, assim, financiamento governamental. Tá? Esse é o pesquisador principal. Aqui as características, ó, o pesquisador principal é o Mark Shimovitz, que está aqui. Tá? Essas são as características dos pacientes, então vejam que a carga de doença cardiovascular muito alta, 83%, 86%, diabetes batendo quase 40% da população, tá? E dislipidemia em torno de 70%, então são doentes assim, que a gente costuma conversar assim, eles têm um combo completo, tá? Pode passar. E esse estudo teve esse resultado, né? Então, a aspirina foi igual a varfarina e varfarina sangrou mais. Então, esse estudo meio que virou a chave no tratamento da doença átrica intracraniana para monoterapia antiplaquetária. Os nossos doentes que a gente acompanhava aqui, todos a gente transicionou, depois desse estudo, tudo para antiagregante, tá bom? Pode passar. Aqui só para vocês verem o uso de antitrombótico na época do evento, né, 51%, 54%, e o tempo do evento qualificador, mais ou menos 18, 16 dias, e uso de terapia concomitante nos pacientes do estudo. Pode passar. Esse estudo, esse database do OSIT, ele levou a vários estudos pós-hoc, vários, para tentar identificar o que acontecia com esses pacientes, quais eram os fatores de risco de pior prognóstico, quais eram os preditores de pior prognóstico no sentido de recorrência, porque a recorrência é super alta, tá? E esse foi um dos mais importantes, mostrou que tem algumas variáveis que são cruciais para pior prognóstico. Estenoses maiores, pacientes na fase a mais aguda, então quanto mais próximo do evento, pior, um hazard ratio maior para você ter evento, tá? Escala do NIH maior, e vejam que a escala média é maior que 1, menor que 1. Vejam, a maioria dos doentes com AVCs leves, tá? E mulheres, por óbvio, piores do que os homens, tá bom? Pode passar. Tá? Então, os preditores de pior doença é isso. Maior estenose, pacientes mais agudos, se é um AVC versus um AIT, ou é pior em mulheres. E outros dados também, dados de quadro clínico. Hipertensão arterial, isso fora da fase aguda. Se a pressão era maior, você tinha um maior risco de ter um evento. Se o paciente estava com dislipidemia mais descontrolada, ou seja, o colesterol total, que foi medido colesterol, era pior. E o local da lesão ou o tratamento anterior não tinha nenhuma correlação, ou seja, não era pior se era anterior, cerebral médio, basilar, vertebral, etc. Tá bom? Pode passar. Então, aqui é a curva das estenoses, né? Então, vejo que os doentes com estenoses maiores têm maior probabilidade de ter evento do que os mais leves. Pode passar. Aqui a curva mostrando a maior probabilidade de AVC nos pacientes que ficam mais hipertensos. Então, exatamente a importância da clínica, né? O nosso senso comum era o quê? Tem uma estenose, vamos deixar a pressão maior. É o contrário. Então, fora da fase aguda, maior nível pressórico é pior. Tá? Então, não tem aquela coisa, na parte hemodinâmica, vou deixar ele mais hipertenso. É o contrário, tá bom? Pode passar o próximo. E o nível de colesterol. Então, assim, a despeito das críticas de serem análises pós-hoc, dado que é uma doença muito rara, esses números são importantes. É o que a gente tem de melhor. A gente não tem coisa melhor do que isso. Pode passar, tá? Então, resumindo, as respostas do OSIS foram inúmeras. Super importante. A S foi igual a varfarina, em eficácia. Estenoses maiores, PA elevado e LDL elevados, a longo prazo, são piores. E isso implica em um manejo bem mais agressivo dessas variáveis, tá? E isso aqui foi a base, gente, para se montar o outro estudo. Pode passar. Então, com os dados todos mastigadinhos do OSID, o mesmo grupo de pesquisadores montou esse aqui. Testando o quê? O que vamos fazer com esse doente com átrio intracraniano? É melhor a gente dar um tratamento médico ou é melhor a gente fazer stent? Porque nessa época, stent era a bola da vez. Vamos pegar e tratar a doença estenótica com stent. Vai ser super positivo. Então, um outro estudo também
financiado pelo NIH, pelo mesmo grupo de pesquisadores do OSIT, testando essas duas hipóteses. Então, uma amostra projetada de mais de 700 pacientes, e eles testaram, pegaram os doentes mais graves, olha, já não era acima de 50, era acima de 70, tá bom? E testaram várias variáveis de desfecho. Pode passar. Esse grupo, um grupo ia para tratamento médico intensivo, e eles usavam dupla antiagregação nos primeiros 90 dias, além de um alvo bem rigoroso de vários fatores de risco. Pressão arterial tinha que estar menor que 140, LDL menor que 70. Quem fazia o tratamento clínico era o neurologista do centro de pesquisa e tinha um programa educacional de MEV, modificação de estilo de vida. Tá? Pode passar. Esse estudo ele foi interrompido, tá? Foi interrompido em 2011 e o anúncio do NIH foi o seguinte: ele foi interrompido porque a taxa de evento no tratamento médico, tá? Emplastado de 14%, foi um ótimo histórico de 10%. Exatamente. Tá? Então, assim, foi muito... Primeira análise interina mostrou que o stent estava fazendo mal, tá? E que o tratamento médico estava fazendo muito bem, estava muito melhor do que o histórico, tá? Então, ele foi interrompido, passa o próximo, e foi publicado logo em seguida. New England, 2015, aqui está escondido, tá? Mesmo grupo, Samples, pode passar. Então, esse estudo super importante, uma amostra mais ou menos parecida. Vejam a mesma coisa, ó, hipertenso 90%, diabéticos 45%, quase 50%, tá? Dislipidemia batendo quase 90%, tá bom? Tabagismo, 30%. Então, assim, doença coronariana, 30%, 25%, 30%, tá bom? Então, são doentes, né? São realmente pacientes com cluster, que chamam, burden, né, de cardiovascular. Pode passar. E o estudo foi esse, né? O tratamento médico teve uma curva de probabilidade de evento muito menor. Olha a diferença dessa curva do que o tratamento com stent. Indica lesão aguda, né, Mara? Porque você vê que a curva... Na fase aguda, exatamente. A curva já sobe aqui, exatamente. Nos primeiros 30 dias, isso mesmo, tá? Esse estudo enterrou o tratamento endovascular de doença aterosclerótica intracraniana. Depois desse estudo, pelo menos Estados Unidos e Europa não fizeram mais, e assim, existe aquela coisa de cobertura de seguro, tal. Não fez mais. Pode passar. Então, foi isso. Depois da publicação principal do Samples, também outros estudos pós-hoc com o uso do banco de dados do Samples, tá? Mas, assim, em resumo, pegando o Samples e o OSIT, vários preditores de recorrência de doença aterosclerótica intracraniana. Então, vejam, severidade da estenose, estenoses concomitantes, doentes sintomáticos versus assintomáticos. Então, o doente que está fora da fase aguda, ele vai melhor. Então, aquele doente de fase aguda, ele é pior. E estenoses que progridem, tá? Estenoses que causam comprometimento hemodinâmico, aquelas lesões de fronteira, são piores, tá? Composição da placa pela doença, pela imagem, então inflamação, core lipídico, hemorragia, etc. E outras variáveis clínicas, né? Olha, diabético geralmente não vai bem, então você tem que ter um controle bom do diabetes, tá? Síndrome metabólica, resistência insulínica, mulheres pior, negros pior, tá? E fatores outros mais laboratoriais. Pode passar. Então, essa é uma tabela de um artigo de revisão mostrando exatamente isso. Vejam só, a razão de risco para variáveis diferentes na doença intracraniana. Veja, hipertensão arterial, ela tem um risco maior aumentado, né? Pressão arterial média fora do controle, sim, diastólica, sim, tá? Colesterol total 2,1, e aqui, vejam só, atividade física, 6,7, tá? Depois eu vou mostrar para vocês de onde veio esse número. Aqui mostrando exatamente que essas variáveis, elas têm importância no manejo da doença, e quanto maior essa razão de risco, mais importância elas têm. E daí todas elas, pode passar o próximo, a que tem mais importância é a atividade física, tá? Vamos passar o próximo. Aqui,
fatores não modificáveis e suas importâncias. Então, vejam estudos também com o SPECT, perfusão, mostrando que isso importa muito, então, aquela variável de hemodinâmica, tá? Se é Gordesone, etc. Pode passar. Misery Perfusion é de miserável, né? Perfusão ruim. Ruim, exatamente. Achei Aquele estudo lá são estudos do grupo da Califórnia, do David Lieberstein, que ele estudou muito isso, principalmente interessante o imagem adjetivo avançada. Misery Perfusion. Bem, depois do SEMPRES, o que é que aconteceu? Internou-se a terapia endovascular, mas se tentou ver, principalmente o grupo de neurointervencionistas, por que a gente não tentava fazer com outro tipo de stent? Talvez o problema fosse o Wingspan, que era o stent utilizado no SEMPRES. Então, eles tentaram usar um outro tipo de stent, que é esse stent aqui, ó, com balão expansível, para tratar a doença aterosclerótica intracraniana. Vamos ver. O problema deve estar no Wingspan. Por quê? Porque o Wingspan dá problema, ele tem um fio muito longo, esse fio perfurou muito, teve muito problema na fase aguda do stent intracraniano. Vamos tentar esse outro stent. E esse foi o outro estudo, o segundo estudo randomizado, controlado, de tentar usar endovascular para tratar átrio intracraniano. Esse estudo, pode passar, ele foi também negativo, tá? Então, ele mostrou que a taxa de sobrevida com o tratamento médico foi melhor, então, com uma curva também bastante afastada, e vejo que também da mesma forma, tá? No começo do follow-up, tá bom? Pode passar. Então, nesses pacientes com doença aterosclerótica intracraniana sintomática, o uso desse outro tipo de stent, com balão expansível, comparado ao tratamento médico intensivo, resultou em maior risco de AVC ou AIT com o uso da técnica de stent, tá? Em 30 dias, tá bom? Então, aí, 2 estudos, interrou mais ainda a terapia endovascular para doença aterosclerótica intracraniana. Pode passar. Um dos problemas, além do problema de procedimento intraperio-operatório, é esse problema aqui, né? Você pega uma doença estenótica, você passa um stent e muitas vezes o paciente ele ganha uma estenose de novo, depois de 7 meses de follow-up. Então, isso ocorre em cerca de 30% dos pacientes com doença aterosclerótica intracraniana, tá? Então, a justificativa que se dá para os casos refratários é que muitas vezes isso aqui não dá sintoma clínico, mas vejam, voltou ao que era antes. Então, para que você passar um stent, né? Pode passar. Aqui uma dos estudos pós-hoc da análise dos dados do SEMPRES, mostrando infartos e padrões de infarto e reestenose nesse grupo de pacientes que foi tratados com stent. Então, vejam, eles enumeram todos os pacientes que tiveram infarto no território da artéria que foi angioplastada e passado o stent depois de 30 dias e o que é que aconteceu, tá? Então, intra-stent, reestenoses, é isso aqui, ó, tá vendo? Quase todos tiveram essas reestenoses. Pode passar. Então, estenose intra-stent ocorreu em 19% nesses pacientes, nos pacientes com carótida interna, e 14% no total de pacientes que foram submetidos à terapia endovascular. Pode passar. Esses dados do Chance, tá bom? E aqui eu trago para vocês alguns dados, estudos e subanálises de outros estudos que usaram dupla antiagregação e que avaliaram pacientes com doença aterosclerótica intracraniana. Então, esse é uma subanálise do Chance, que foi o estudo chinês, que pegou os pacientes com e sem doença aterosclerótica intracraniana e avaliou como iam esses doentes em relação à terapia com dupla versus única. E os doentes que tinham doença OIFS intracraniano, eles foram melhores com a terapia dupla do que os pacientes com monoterapia. Pode passar. Tá? Então, essa análise de subgrupo do Chance mostrou uma alta taxa de recorrência de AVC isquêmico AIT nos pacientes com IQS, e a eficácia da dupla iniciada dentro do protocolo clínico reduziu essa taxa de risco de recorrência. Pode passar. Aqui, uma subanálise também do Sócrates, que foi aquele estudo que avaliou AVC não cardioembólico com o uso de ticagrelor, e foi identificado que realmente o paciente que tinha estenose intracraniana ou extra, que eles juntaram tudo,
ipsilateral, tá? Eles iam melhor com a droga ticagrelor do que com aspirina, porque esse estudo avaliou tica versus aspirina, tá? Então, aqui, ó, em verdinho, aspirina com estenose extra ou intracraniana. Então, o risco de evento foi maior, tá bom? Pode passar. Então, em AVC ou AIT fase aguda, o ticagrelor foi superior à aspirina nos desfechos combinados, nesse subgrupo que tinha estenose ou extra ou intracraniana. Pode passar. E aqui, uma das análises que foram pré-planejadas mais importantes dos SEMPRES, né? Então, esse estudo é da Tânia Turan, que é uma pesquisadora que estuda muito doença átrio-intracraniana do grupo dos Chimovitz, tá? Então, ela pegou todos os pacientes do SEMPRES e ela avaliou a recorrência, desfechos, e quais foram os fatores de risco que tiveram correlação com esses desfechos, tá? Então, pegaram 227 pacientes, foram analisados, com os fatores de risco anotados nos dias 30 a 4 meses e a cada 4 meses. E para cada paciente, ela media esses fatores de risco, se eles estavam controlados, ou seja, dentro do alvo ou fora do alvo, tá? Pode passar. Então, vejam só, gente, aqui Fabiano vai amar, né? O odds ratio para ter AVC em 3 anos. Atividade física fora do alvo, 6,7. É daqui que saiu aquele número, tá? LDL fora do alvo, 1,7. Pressão arterial fora do alvo, 1,6. Smoking, 0,5, tá? Não HDL, 1,4. E assim vai. E índice de massa corpórea, HbA1, 2,3, tá? LDL, etc. O que é que resume isso? Resume que, se você for tratar tudo, o que tem mais peso é a modificação de estilo de vida e atividade física. Esse estudo foi incrível, publicado na Neurology. Pode passar. Então, nessa análise multivariada, a atividade física reduziu a recorrência de AVC, AIT, morte cardiovascular, em 40%. Tá? E as outras variáveis foram importantes, mas o mais importante foi a atividade física. E é daí que vem esses números de odds ratio para tratamento da átrio intracraniana. Pode passar. Então é isso, gente. Tratamento endovascular, depois daqueles 2 estudos randomizados, não teve mais nenhum randomizado, tá? Esse é uma tabela de uma revisão de tratamento endovascular de 2020, mostrando que teve o OSID, depois o SEMPRES, aí teve alguns tentando fazer comparação mais retrospectiva, o VAST, teve o VICIT, que foi aquele outro, né? Tá? E alguns estudos com outras terapias, de membros inferiores para mudar a hemodinâmica, uso de estatina, uso de inibidor PCSK9, etc. Pode passar. Esse estudo foi muito comentado e falado pela neuroradiologia intervencionista. Foi um estudo que mostrou que realmente o uso do Winspan teve sucesso numa parcela, um grupo de pacientes que foram tratados com critérios de refratariedade ao tratamento médico. Mas lembrar que esse estudo não é controlado, é um estudo pós-marketing. Pode passar, tá? Então, isso é bem importante a gente ter em mente, que se você for discutir essa terapia com o neuroradiologista, ele vai dizer, mas tem um estudo IVE, mas esse estudo não é controlado, é um estudo pós-marketing que foi obrigado a eles fazerem com o Winspan. Realmente, o estudo mostrou que a recorrência e o tratamento médico foram baixas, com essa ressalva, não é um estudo controlado. Pode passar, vou pular isso ali. E aqui, uma tabela mostrando para vocês uma meta-análise sempre do VICIT, né, que são os 2 controlados que têm os únicos cardiovascular, mostrando que a terapia médica ela é melhor do que a terapia do vascular, sim, não tem nem dúvida. Uma quantidade de mais de 600 pacientes estudados. Pode passar. Aqui só uma observação a respeito de trombectomia em doença aterosclerótica intracraniana.
embora não seja muito frequente, a gente pode pegar esses pacientes, lembrar que esses pacientes que têm AVC agudo com oclusão proximal, principalmente cerebral média ou basilar, e aterosclerose, eles costumam ter mais complicações no intraoperatório da trombectomia. Tem a placa lá, muitas vezes ocorre reestenose e reoclusão depois que você abre a artéria e reperfunde. Então, tem que ter uma experiência e tem que ter um manejo junto com antiagregante endovenoso, intraoperatório, na hora da trombectomia, para você fazer os procedimentos, porque realmente são pacientes mais complexos, tá? Pode passar. Pode passar, eu vou passar esse aqui. Aí eu queria aqui revisar só as recomendações dessa diretriz, que foi essa que foi publicada em 2022, por esse grupo. Então, vejam, o primeiro autor é justamente a Tânia Turan, que é aquela autora dos papers do SEMPRES, né? Então, a primeira recomendação é essa. Você deve utilizar modalidades de diagnóstico para diferenciar doença átrio-intracraniana de outras vasculopatias. Então, isso é importante. Não adianta você fazer o diagnóstico pelo olho ou fazer simplesmente pela estenose luminal. Você tem que combinar várias estratégias, usando laboratório, usando estudo de vaso, se for o caso, usando estudo de parede, para fazer o diagnóstico e excluir outras causas de arteriopatias. Pode passar. A recomendação 2, esses pacientes devem ser tratados com aspirina, ao invés de varfarina, tá? A terapia a longo prazo, e a terapia recomendada 325 foi testada no estudo SEMPRES, tá? Você pode adicionar o clopidogrel 75 até 90 dias, na fase aguda do evento, nesses pacientes de 70% a 99%, lembrando que o SEMPRES ele avaliou aqueles casos de 70% a 99%, ou que tem um baixo risco de transformação hemorrágica, e vocês podem adicionar silostazol até 90 dias para reduzir também eventos aqui com base em estudos asiáticos, que eu não coloquei aqui na aula, estudos com silostazol mostrando que o silostazol é uma molécula que é muito utilizada na Ásia, e que ela reduz evolução, progressão de estenose, e ela reduz evento e reduz microembolização dessas estenoses intracranianas, tá? Pode passar. 5, alta intensidade de estatina para um goal de LDL de 70%. Todos esses números baseados justamente em todas aquelas análises que eu mostrei na aula toda. Recomendação de um target de pressão arterial sistólica de 140, justamente por causa daquelas análises pós-ROC, tá? Para reduzir o risco de evento a longo prazo. Lembrando que isso não é fase aguda. Pode passar. Tem que recomendar sempre atividade física moderada e explicar para o paciente que esse é um dos itens mais importantes do tratamento. Provavelmente porque tem muita correlação com diabetes, tá? Acho que essa coisa da atividade física, redução de peso, etc., deve ter a ver com isso mesmo, porque essa população tem muito diabetes, mais do que outros tipos e subtipos de AVC. Pode passar, tá? Deve haver um tratamento desses fatores de risco modificáveis, todos eles, né? Pode passar. Aqui, algumas recomendações do que não fazer, né? Então, esse é um dos estudos que foram negativos. O uso daqueles devices para você fazer indução de alteração hemodinâmica, então, os devices que fazem pressão nos membros superiores, membros inferiores, para tentar aumentar a hemodinâmica cerebral, estudos negativos, então você não deve recomendar, pode passar. Tá? E não existe nenhuma recomendação de bypass, então, e de endovascular, então aqui endovascular não tem recomendação como primeira linha de tratamento, e não tem recomendação nenhuma como recomendação em estenose secundária menor, né? E angioplastia também não. E só isso. Pode passar. Bypass e cirurgia de revascularização. Então, aqui o que não recomendar. Pode passar. Então, conclusões. É uma doença comum, 10 a 15% de todos os AVCs. Esses pacientes têm uma maior frequência de cluster de fatores de risco cardiovasculares. Tem essa particularidade da prevalência maior nessas subpopulações étnicas, negros, asiáticos e miscigenados, hispânicos, tá?
Lembrar que, por definição, as placas ateroscleróticas, elas ocorrem nessas localizações, se formam em um vertebral V4 e basilar, e na basilar é mais comum na região proximal e terço médio, exatamente. Proximal e terço médio. É menos frequente distal e mais frequente proximal e terço médio. Alta incidência de recorrência, é um AVC que recorre mais do que outros tipos, pode passar. Lembrar dos padrões de infartos, que são vários, né? Bordzone, lacuna e embolia, tá? Lembrar do diagnóstico, sempre estudo de vaso, Doppler pode ser usado para guiar, angiografia padrão ouro e usar mais essa, se você tiver disponível, o VSWOL, pode passar. Então, lembrar da terapia de primeira linha, então, na fase aguda, dupla, antiagregação, e depois o monoterapia. Controle rigoroso dos fatores de risco e mudanças de estilo de vida, terapia de altíssimo impacto, tá? E esses alvos, eles têm esses alvos de recomendação, eu vou mostrar depois o slide para vocês. Angioplastia stent, ela pode ser utilizada, mas é considerada uma terapia de refratariedade. Então, você pode indicar quando você faz um tratamento médico otimizado e o doente recorre. Aí você conversa com os familiares, você conversa com a neuroradiointervencionista. Pode passar. Esses são os alvos de tratamento. Então, a longo prazo, PA sistólica, estatina, LDL, HbA1, mudança de estilo de vida e atividade regular. Pode passar. E a gente precisa saber disso, né? Como a gente vai prescrever MEV, como a gente precisa, infelizmente no nosso meio, os nossos pacientes não têm acesso muito fácil ao cardiologista, ao endocrinologista, e a gente precisa entender como manejar, porque muitas vezes ele não tem acesso e você já vai tratando ali naquela hora, tá? E lembrar que existem opções de antitrombóticos, então, silostazol, ticagrelol pode ser uma opção, tá? Não foi feito estudo clínico específico com a IQES, mas pode ser utilizado, porque a gente tem embasamento dos outros estudos, e a gente pode também pensar em terapias alternativas, como, por exemplo, rivaroxabana dose vascular com aspirina, um paciente que tem outros fatores de risco, pode passar. Esse é um algoritmo sugerido para acompanhamento de pacientes sintomáticos e assintomáticos, é uma revisão que foi publicada na Lancet Neurology, também ano passado, tá? Mostrando nos pacientes com estenoses menores, estenoses mais graves, pacientes que têm placa, mas têm estenoses menores que 50, e como você deve, a sugestão do autor, né, de como você deve manejar. Vejam que os alvos são muito parecidos, LDL, pressão arterial sistólica, HbA1, etc. Pode passar. E essa é a diretriz que eu recomendo que vocês leiam também, que tem todo esse embasamento teórico aí que eu falei para vocês na aula, que foi publicada na Neurology. Hoje, o que é que tem de estudo clínico? Recrutando, né? Muitos estudos chineses, vejam só, né? Vários chineses, tentando usar stent com droga, né? Tentando usar droga inibidor de PCSK9 junto com a atorvastatina para tentar reduzir evento e recorrência, né? Então, esse aqui usando o PCSK9. Esse aqui é um estudo com OCT, tentando identificar aspectos da placa e preditores de pior prognóstico, tá? E esse aqui é um estudo americano, também usando stent com drug-eluting, liberação de droga a longo prazo. Tudo isso para tentar ver se consegue melhorar, porque é uma doença realmente bem impactante no sentido de recorrência. É isso, gente. No paciente que tem um duplo mecanismo, né? Então tem FA e tem a estenose intracraniana. Nesse caso, a gente optaria por deixar com warfarina ou optaria uma dupla terapia? Acho que não caberia. Não, eu acho que quando tem duplo mecanismo, você tem que dar anticoagulante que controla o mecanismo da FA, e você tem que ter cuidado só em relação a risco de sangramento, né? Mas eu acho que você tem que dar um anticoagulante, porque você veja que aqui a antiagregação não é tão importante. Aqui o mais importante é você cuidar do todo do doente, né? Tá? Então,
E por isso que está se buscando tanto tentativas de ou stents melhores, que deem menos problema, porque tem caso que realmente é refratário, recorre, e você não tem o que fazer, né? E tem caso ainda que grupos de AVC, centros de AVC, que ainda fazem anticoagulação, entendeu? Então, por exemplo, existe o grupo do HC, a doutora Adriana Conforto, ela, em alguns pacientes de território basilar ou vertebral graves, ela ainda deixa anticoagulante ou deixa dupla antiagregação a longo prazo. Eu não coloquei aqui, não dava tempo. Existe um estudo do próprio centro, pós-ROC, que avaliou os pacientes que ficaram em mono e os pacientes que ficaram em dupla mais de 90 dias. Teve pacientes que ficaram em dupla mais de 90 dias. Quais foram? Os mais graves, né? Aí você deixa? Dependendo, você deixa. Você fica com medo de tirar, né? Eu falei, mas assim... Ano passado a gente teve um estenozinho que foi com triplo. Pois é, exatamente. E tem esse que fica com dupla e depois você coloca um outro, silostazol, adiciona. Você entendeu? Existe. Né? Não é uma coisa, não é uma carruagem da Cinderela. Bateu meia-noite e acabou. Né? Você tem que avaliar caso a caso. Não é fácil, né? Uma outra pergunta alguns pacientes têm essas metas pressões. Alguns pacientes que têm estenose muito crítica, às vezes estão recorrendo quando a pressão baixa dessa meta. Por isso que não é fase aguda. Por isso que é fora de fase aguda e por isso que esses pacientes que têm esses comprometimentos hemodinâmicos que o Fabiano falou, misery perfusion, é um desafio terapêutico. É um desafio terapêutico. Tá? O que fazer com esses doentes? Então, se tentou de tudo. Device para aumentar a perfusão, bypass. O que é que vai fazer, né? Agora, assim, com certeza os adiáticos são mais agressivos, são. Como eles têm muitos doentes, eles têm muita angioplastia lá. Porque os doentes recorrem muito, né? Parabéns pela aula, excelente. Comentário, na verdade, é que é uma pena porque, geralmente, até os neurologistas gerais e os outros especialistas, quando vai investigar o AVC, acabam esquecendo muito da investigação intracraniana, né? Perdem o Doppler de carótida, perdem o eco, perdem um eletro ali e sempre é esquecido, assim, no geral. E principalmente quando você vê doente com AVC mínimo e não aparece nada no exame, ou você acha, isso foi uma síndrome lacunar. Tem que tomar muito cuidado com as lacunas, tá vendo? Porque se for uma placa de M1, fecha a perfurante e dá um AVC como se fosse um lacunar. E na verdade não é lacunar, é uma placa de M1. É muito comum, né? O mesmo ocorre na basilar. Se você tiver uma placa na basilar que fecha uma daquelas perfurantinhas, dá um AVC como se fosse uma lacuna. E na verdade não é uma lacuna. Uma pergunta. A senhora começou a comentar, mas quando, assim, eu sei que não tem diretriz, não tem estudo randomizado, mas quando a senhora usa o silostazol propriamente, nesses casos de estenose intracraniana? Olha, depende da estenose, né? Você viu aquele caso do Irapuá? Aquele caso tem umas estenoses que dá medo, né? E você fica ali com muito medo, e se você for olhar a diretriz americana de tratamento, você não tem indicação nenhuma de indicar endovascular. Pelo contrário, é classe 3 harm. É classe 3, não é para fazer. É ruim fazer. Então, esses doentes, você dá a dupla terapia, você tira, você olha, avalia como é que está. Então, assim, é muito individual isso aí. Bem individual. Outra pergunta. E o outro lado, a gente comenta esses casos. Eu acho que a gente tem que ter um limiar menor para terapias mais agressivas, principalmente de dislipidemia. A gente não usa muito esses inibidores PCSK9, e eu acho que a gente tem que ter um limiar menor nesse grupo de pacientes para indicar. Tá? O estudo Pineapple, que foi esse que tem uma das tabelas, foi um dos desenhados para usar inibidor de PCSK9 para tentar ver se reduzia a recorrência, mas ele foi terminado, porque ele abriu exatamente 2019, 20, e aí veio a pandemia e atrapalhou tudo, então ele foi terminado. Então, existem esses outros que estão em andamento, mas são chineses, né? São chineses. Outra pergunta, no outro polo.
E o que fazer com pacientes, por exemplo, você fez a investigação completa, reinvestigou, o paciente até recorreu para um caso de uma paciente minha ontem. Tem uma estenose, mas não é uma estenose, por exemplo, de V4, ou é uma estenose em qualquer daqueles sítios consagrados intracranianos, mas que é menor que 50%, mas não é insignificante. É uma estenose de 40%, 45%, 30%. Volta naquele aqui, ó, nesse aqui. Isso. 71, exato. Ó, estenoses menor que 50 ou irregularidade luminal. Dupla terapia por 21 dias, estatina alta intensidade, gol de pressão, gol de HbA1, atividade física, cessação de cigarro. É um tratamento parecido. Né? Parecido. A dica aí, Salô, é tentar analisar a placa em si, né? Então, se você puder lançar mão de métodos mais detalhados, então tentar olhar, né, essa estrutura, como a Mara falou, né? Então, capa fibrosa, se o núcleo lipídico, se tem hemorragia intraplaca, e aí você consegue tanto para tomo quanto com a ressonância dedicada a isso. Isso ajuda. Se você tiver esse estudo de parede, é ótimo, porque você vê que o estudo de parede para átrio intra é muito fácil. É fácil, é mais fácil, né? É mais fácil do que esses outros, que você não sabe o que é, essa infecção, etc. É a mesma angústia nossa com a carótida extracraniana, que a gente fica com fetiche só da estenose, com o grau de estenose, e tem outros componentes, né? O grau de estenose é o fator mais relevante, mas ele corresponde só a 50% do quão sintomático essa placa tende a ser. O resto da metade se ignora. É igual antiagregante para AVC não embólica, 20%, os outros 80% de prevenção secundária não dependem de antiagregante. Exatamente. E a gente vem se desistir. A estratégia de prevenção não é só antiagregante. É que eu não coloquei aí, eu tenho um slide que eu amo. As estratégias de prevenção, de redução de pressão, de dislipidemia, desses outros fatores de risco, é impressionante. E é impressionante esse dado da impacto de atividade física nessa doença. É impressionante. Você vê que entrou nessa revisão aí. Só aproveitando também, doutora, comentando o que o Saulo falou também, o paciente que recorre, né? A gente viu um caso no ambulatório recentemente que também nem toda estenose é aterosclerótica. Então, se lembrar de pesquisar se é um trombo recanalizado, uma doença inflamatória. Então, acho que no caso que recorre, isso aí. A gente teve um caso semana passada que era uma cerebral posterior. Não sei com quem que eu discuti. Não é? Lembra? Que assim. A história mais comum. Não é o mais comum. Então, assim, você tem que ficar com o pezinho atrás, né? E saber que, por definição, esses sítios clássicos são esses outros, né? E só uma pergunta também, doutora, assim, nesse tema tem estudos que envolvem outros antiagregantes que a gente não está muito acostumado a usar, né? Como o caso do ticagrelor, do cilostazol. Aparentemente, pelo que foi exposto, não tem nenhum guideline formal, né? Mas na prática, também que a senhora faz no dia a dia, esses antiagregantes menos usuais, por exemplo, ticagrelor, costumamos deixar mais para casos refratários, mais para caso refratário. Teve um caso, ano passado, o Fabiano vai lembrar, era um parente de um funcionário aqui, que era uma atrofia intracraniana grave. Então, ficava na nossa frente aqui. Que ficava na nossa frente, assim, com dupla, com estatina 80, com tudo. E aí a gente teve que dar cilostazol e depois... Aí a gente tirou a clopidogrel, ficou só para essa, cilostazol ficou muito bem. O cilostazol, é aquela discussão nossa semanal, né? Assim, ele é muito maior do que a gente presume e a gente negligencia por falta de estudos, né? A gente tem muita evidência da população oriental para tudo. Mas você vê que nessa diretriz nova da academia, ele coloca o cilostazol como opção. Coloca. Até aproveitando a pergunta da Vanessa. A Vanessa perguntando ali se o cilostazol aumenta o risco hemorrágico. O cilostazol é de agregante que menos aumenta o risco hemorrágico. Então você fica bem tranquilo de deixar cilostazol em quase todas as populações estudadas, se não todas, é o que menos agrega risco de sangramento. Eu fico bem tranquilo, eu deixo o cilostazol e AS assim, super tranquilo. A vascular faz isso há décadas, né? Para doar aqui, né? Para doença periférica arterial. E então a gente acaba não tendo essa mesma evidência, mas eu acho que você vê, né? Assim, o maior fator de risco para prevenção é atividade física. Nenhum dos fatores está ajuste de mudança de hábitos para fazer. A gente prefere ficar brincando com aqueles 5% de intervenção. E aí você precisa de um N gigantesco para mostrar esse poder, né? Sendo que você tem uma coisa muito mais poderosa que precisava de um N muito menor, um trabalho muito menos complexo. Só que, infelizmente, a nossa medicina é totalmente farmacológica, né? E aí, isso parece bruxaria, né? Falar de comportamento, falar de médico. Medicina integrativa. Acho que o Tássio tem uma pergunta também. Acho que ele... Tássio, quer falar?
Ele levantou a mão. É. Não sei se foi sem querer. Ele tá aí? Nós Ele tá aí? não estamos ouvindo. Se você quiser escrever, Esse tá indo. Ah, tá aqui, ó. então, isso foi a Vanessa. Esse foi a Vanessa. Tem uma primeira pergunta que eu acho que a gente não respondeu. Exato. É exatamente Eu acho que isso, ele não tá Vanessa. mais. Ele não tá mais. É exatamente isso, Vanessa. Você acredita que na fase aguda existe a vulnerabilidade da placa com formação de trombo intraluminal e com o passar do tempo, essa placa ela vai se modificando intraplaca, hemorragia, inflamação, etc. Tá? Então, a hipótese é essa mesmo. Existem vários relatos na literatura desse dinamismo da imagem, viu? É isso. E a pergunta do hemorrágico a gente já falou. Muito bem, obrigada, viu, gente? Depois vou passar. Bora. Imagina, doutora. Só não sei terminar. Né? A intra que a gente sempre subestima é de sifão carotídeo. A gente sempre olha aquelas canções da e fala, essa canção é só pronto. Esse a gente nunca viu. É verdade. Às vezes a gente passa batido, se for pular logo pra. Você vai logo para M1 e nunca lembra do batida. Mas o erro maior nosso é não saber o que valorizar da placa da classificação. Você vê que sempre fica os